História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém, desde o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém. Vamos agora contar a história de vida do Papa Cassiano. O Papa Cassiano assumiu seu pontificado à frente à Igreja Católica de Jerusalém, em Israel, no ano 156, após o martírio do Papa Marcos. No ano 156, o imperador romano Antônio Pio deu a ordem de busca, apreensão e prisão do Papa Marcos. O Papa Marcos estava celebrando a celebração eucarística nas catacumbas de Jerusalém, aonde fica a Igreja Católica de Jerusalém, em Israel, quando o exército do Império Romano chegou, capturou e prendeu o Papa Marcos. O Papa Marcos foi julgado, sentenciado à flagelação e à crucificação. Após a crucificação e a morte do Papa Marcos, se deu início na Igreja Católica de Jerusalém, em Israel, as exéquias do Papa Marcos. As exéquias do Papa Marcos durou-se 7 dias. Após os 7 dias e o enterro do Papa Marcos, passando-se esse período, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém em Israel deu início à escolha do novo pontífice. E o escolhido foi o bispo Cassiano da Jordânia. O bispo Cassiano nasceu no ano 90. Foi batizado pelo Papa Simeão. Foi ordenado ao diaconato pelas mãos do Papa Matias. Foi ordenado ao presbitério pelas mãos do Papa Levi. Foi ordenado ao bispado pelas mãos do Papa Judas. Com o martírio do Papa Marcos e com a escolha do Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, o escolhido foi o bispo Cassiano da Jordânia. O Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, enviou-se 11 documentos para as 11 sedes apostólicas esparramadas por todo o mundo. E um desses documentos chegou-se ao Papa Aniceto no Vaticano, na Igreja Católica Apostólica Romana. O Papa Aniceto enviou 2 documentos para a Igreja Católica de Jerusalém em Israel. O primeiro documento lamentando o martírio do Papa Marcos, reconhecendo o belíssimo trabalho que o Papa Marcos fez à frente à Igreja Católica de Jerusalém, sendo-se o segundo pontificado mais longo da história recente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, ficando atrás somente do pontificado do Papa Simeão. O Papa Aniceto reconheceu que o Papa Marcos foi um grande defensor da doutrina católica e um combatente à heresia de Marcião, e trabalhou pela unidade apostólica da Igreja de Jerusalém e unidade com as 11 sedes apostólicas. O Papa Aniceto, também no seu segundo documento, enviou-se para a Igreja Católica de Jerusalém em Israel, parabenizando o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Israel pela escolha do bispo Cassiano como o novo pontífice, o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. O bispo Cassiano se torna-se o 17º Papa da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém. O Papa Cassiano, o Papa Aniceto, ele também escolheu 2 celebrantes para celebrar a celebração de entronização, de consagração do bispo Cassiano como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Os escolhidos foi o bispo Lourenço de Bizâncio para ser o celebrante de toda a liturgia e da consagração do bispo Cassiano para ser o novo Papa da Igreja de Jerusalém. O Papa Lourenço
ele vai também celebrar a liturgia da Eucarística e dar a bênção final. O Papa Aniceto também enviou um documento para o Papa Seládio de Alexandria do Egito para que ele faça a pregação da palavra. No ano 156, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel se reuniu nas catacumbas de Jerusalém e celebrou-se a celebração de entronização e de consagração e de posse do Papa Cassiano. A celebração litúrgica deu início com os ritos iniciais celebrados pelo Papa Laurêncio de Bizâncio. Após os ritos iniciais, leu-se a primeira leitura do Antigo Testamento, cantou-se um salmo e leu-se um evangelho. Após as leituras, o Papa Seládio de Alexandria deu início à pregação da palavra, explicando-se as leituras das Sagradas Escrituras, animando o povo, os fiéis cristãos da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, a permanecerem firmes na presença do Senhor, em unidade com a Igreja do Senhor, respeitando-se a tradição deixada desde os apóstolos até eles. Após a pregação, o Papa Seládio de Alexandria do Egito passou novamente a palavra para o Papa Laurêncio de Bizâncio. O Papa Laurêncio de Bizâncio deu início ao rito de intronização, de consagração do bispo Cassiano da Jordânia como um novo Papa da Igreja de Jerusalém. Com o final do rito de intronização e de consagração de agora o Papa Cassiano de Jerusalém, o Papa Laurêncio deu início à liturgia da Eucaristia. Após a liturgia da Eucaristia e distribuir a Eucaristia para todos os fiéis católicos da Igreja Católica de Jerusalém em Israel, e todos cearem da Eucaristia, o Papa Laurêncio agradeceu a Eucaristia em que todos comeram e beberam, e em seguida ele passou a palavra para o Papa Cassiano. O Papa Cassiano agradeceu a presença de todos, agradeceu ao Papa Aniceto da Igreja Católica Apostólica de Roma no Vaticano por aceitar o nome dele como um novo pontífice da Igreja Católica de Jerusalém. Também o Papa Cassiano agradeceu ao Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém por escolher ele como o novo pontífice da Igreja Católica de Jerusalém, o 17º da linha da sucessão apostólica. O Papa Cassiano agradeceu também ao Papa Seládio de Alexandria do Egito pela belíssima pregação e também agradeceu ao Papa Laurêncio da Igreja Católica de Bizâncio por toda a celebração de entronização e de posse. E passou-se a palavra para o Papa Laurêncio. O Papa Laurêncio agradeceu ao Papa Aniceto por escolher ele para presidir a celebração de entronização e consagração do Papa Cassiano. Agradeceu-se a presença de todos os papas perante a celebração. Em seguida, o Papa Laurêncio deu a bênção final sobre todos os fiéis. Assim, com a bênção final e todos os celebrantes e todos os papas indo de volta às suas sedes apostólicas, o Papa Cassiano dá início ao seu pontificado à frente à Igreja Católica de Jerusalém, em Israel, no ano 156. O pontificado do Papa Cassiano foi um pontificado mais curto, foi um pontificado de 2 anos. O Papa Cassiano, ele manteve todo um trabalho deixado por todos os seus antecessores, ampliou-se a catequese, fortaleceu a formação de jovens e adolescentes para ser missionários, ampliou a parte social e a parte
de assistência médica da Igreja Católica de Jerusalém. Criou-se um movimento de fortalecimento da doutrina da Igreja e defendendo-se cada vez mais as Sagradas Escrituras. No ano 158, o imperador romano, o imperador Antônio Pio, deu a ordem de busca, captura e prisão do Papa Cassiano. O Papa Cassiano estava dando catequese para os seus fiéis, aonde o exército do Império Romano chegou e capturou e levou à prisão o Papa Cassiano. O Papa Cassiano foi julgado e foi sentenciado à flagelação e à decapitação. Após a decapitação e o martírio do Papa Cassiano e as celebrações das exéquias e o enterro do Papa Cassiano, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, em Israel, no ano 158, reuniu-se e escolheu como novo pontífice o bispo Apolônio da Palestina. O bispo Apolônio se torna-se o 18º pontífice da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém em Israel. O 18º Papa, o Papa Apolônio.